seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Performar. Aqui no Pode Performar, a ideia é que a gente fale sobre performance. Eu trago profissionais, empresários, especialistas que conseguem performar na sua área e no seu segmento. E hoje não seria diferente. Eu tô com um especialista aqui, eu tô com um profissional aqui que, assim, é bem bacana quando a gente começa a olhar e entender o que o Thiago faz. Eu já vou apresentar ele melhor, mas por quê? Porque o Thiago é advogado, mas muito mais do que isso. O Thiago consegue olhar para o negócio do cliente. O que o cliente faz, o que é que ele precisa, quais os processos que acontecem no dia a dia. Então ele vai muito além do jurídico. Isso me chamou muita atenção quando a gente conversou a primeira vez, quando a gente começou a construir um projeto novo. Logo mais a gente vai falar sobre isso. E hoje, poxa, queria agradecer, Thiago, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Cris. É um prazer imenso, mais uma vez aqui em Alphaville, ser convidado aqui para o seu podcast. Estou muito feliz. Cris, que é uma pessoa que eu conheci, a gente conversa bastante. E vamos lá, alta performance é o que eu estou querendo fazer agora também, na minha profissão. Realmente é uma área bem diferente, mas estou performando. Mas é isso. Ó, eu gosto de trazer, Thiago, o seguinte. A alta performance para mim tem uma definição. Alta performance para mim é quando você faz mais do que a média. Ou seja, o que a média do seu mercado faz? Você precisa fazer mais do que a média. Com constância, porque não adianta você fazer hoje. Não é porque hoje a gente está gravando aqui que você está performando. Você tem que gravar hoje, você tem que gravar amanhã, você tem que gravar. E a longo prazo. Por que a longo prazo? Porque a alta performance para mim é melhoria contínua. Então, se você faz mais do que a média, se você faz com constância e a longo prazo, você está performando. Você está em alta performance. E o que você está fazendo tem performance, porque você tem mais de 12 anos fazendo isso e fazendo com excelência. E é bacana, eu queria já começar conversando com você e trazendo... como foi assim, Thiago? Desde o início você viu que isso era um diferencial, olhar para o negócio do cliente, não só para a parte jurídica, porque a maioria dos advogados, e não estou falando mal, tá, gente? Tá tudo bem, tá tudo certo, mas olha só para a parte jurídica quando vem o problema. Não é isso? Isso. Cris, especificamente na minha área, ela teve um diferencial que foi o seguinte. Em 2013, quando eu sou de Caruaru, tá, Pernambuco, então quando eu fui casar, né, com a minha esposa, digníssima esposa, eu cheguei à cidade de Caruaru e eu não tinha ainda nenhum cliente. E quando eu cheguei lá, tinha a minha esposa, ela é fisioterapeuta, hoje está terminando medicina, e na época ela já trabalhava fazendo exames chamado espirometria. O que é isso? É um exame que a pessoa sopra para saber como é que está o pulmão. E um dos clientes dela era uma granja. Então, ela estava fazendo isso. Quando o técnico de segurança dessa granja foi lá no consultório dela, eu conversando com ele, ele disse, olha, lá na granja está tendo um problema. Eu disse, posso ir lá conversar com o dono da granja? Enfim, fui lá, conversamos sobre o problema. Eu disse que resolveria esse problema e resolvi. E até hoje estou com ele como cliente há mais de 12 anos. Então, quando eu comecei ali foi minha primeira granja. Então, o que é que acontece? Para quem não sabe, eu sou advogado, hoje especializado no ramo de avicultura, advogo para outras empresas também, mas minha especialidade hoje exclusivamente está sendo na avicultura. Por quê? Porque eu vi que esse era um ramo, eu comecei a pegar várias granjas, e como eu comecei a advogar para esse ramo, eu comecei a me perguntar como era isso. Por quê? Legal. Certo dia, eu quero ir na granja para entender como funciona a granja. Legal. Por quê? Porque na granja, meus clientes têm cliente de pinto de um dia, que muita gente não sabe, é realmente um pinto de um dia. Ele é vendido com um dia. Com um dia ele é vendido. Com um dia ele é vendido. Então tem ovos férteis, que são os ovos vendidos para que se faça o pinto de um dia. Uau. Tem ovo de postura, que é o que todo mundo come, né? E tem também frango de corte, frango de abate. Então, assim, são várias questões diferentes e são granjas distintas para cada um. Então, o interessante é o seguinte, eu disse, peraí, como é que faz essa questão de pinto de um dia? Mas eu fui não só querendo saber o que seria um pinto de um dia, eu queria saber o que era a operação. Por quê? Eu comecei a diagnosticar toda a empresa. Então, eu comecei a verificar de quando eu entrava na produção, de onde se aplicava alguns produtos, como fazia e como chegaria ao final. Isso já no seu primeiro cliente. Quando você fechou com esse primeiro cliente, você já buscou isso, já se interessou em saber como era a operação? Já me interessei a saber como era a operação, e inclusive, quando eu entrei, porque quando a gente entra numa granja, a gente tem que tomar um banho. Tem todo o processo, tem todo um processo de biossegurança. Então, foi ali que eu comecei a entender e me chamar a atenção muita coisa. Por quê? Porque são setores na granja que a gente vai vendo que pouca gente vê. Ninguém sabe como é o processo. Só que eu tenho uma questão minha, porque o que é que eu faço? Eu, quando eu viro advogado de uma empresa, eu sou o elo entre o empregado e entre o empregador. Legal. Então, o que é que eu fiz? Eu sempre entro na operação porque eu também falo com os colaboradores, porque a empresa não funciona sem eles e eles não funcionam sem o empregador. Então, eu sendo o elo entre eles, não vai haver o conflito de um que sempre me procuram para eu passar para o empresário, e o empresário, quando quer passar alguma coisa, me procura e eu passo para eles. Então, foi bom porque, além de eu conhecer toda a produção, eu também comecei a ganhar a confiança dos próprios trabalhadores. Sim. Então, os trabalhadores viram que aquela empresa em si, ela não só tinha um advogado, ela tinha uma pessoa que olhava para a produção e ela tinha uma pessoa que era o elo entre ela e
os trabalhadores. E isso se tornou uma relação muito interessante, porque eu já consegui resolver problemas simples. Eu conversando com eles, eles chegaram para mim e disseram assim, doutor, eu não quero mais trabalhar a certa hora. Mas por que você não quer trabalhar a certa hora? Não, porque certa hora fecha uma questão do refeitório, eu não teria como comer. Uma coisa simples. Você eles entender, né? Exato, que eles vieram quando conversaram comigo, uma simples conversa, foi resolvido isso em menos de 30 minutos. Então, assim, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse visto aquela situação, uma coisa simples, talvez os trabalhadores ficassem com raiva daquela situação, achando que o empresário não queria, e outra, ele nem sabia. Nem sabia da situação. Sabia, porque não está lá o dia a dia, né? Ou seja, precisou que, como eu entrei na operação, eu vi aquela questão, solucionei aquele problema, para a empresa foi maravilhoso, porque todos os trabalhadores passaram a não reclamar mais e um problema menos. Sim. Então, assim, performou mais ainda a própria empresa. Legal. E assim, é legal você trazer isso, porque a maioria dos empresários, e a gente está falando aqui de empresários do ramo da avicultura, né? Só falando aqui de granjas. A maioria dos empresários, eles pensam assim, vem um problema, vem um processo. E quando você trouxe isso, olha que bacana, você antecipou e evitou um problema que poderia acontecer. Exato. E essa situação que eu consegui resolver, ela também me deu um insight de que, como eu consegui resolver isso, eu tinha como resolver vários outros problemas antecipados, ou seja, eu me antecipei ao problema. Então, o que é que eu fiz? Eu passei um dia na rotina da granja, de como era. Eu funcionário. Então, assim, literalmente, eu entrei, meio banho, fui acompanhando para ver qual eram as linhas de produção, para saber essa aqui é a sala de ovos, essa aqui é a da limpeza, essa aqui faz isso, essa aqui faz aquilo. Então, eu fui entendendo muito melhor como era a produção, vendo, porque é muito mais prático para mim dizer, não, vou ficar no meu escritório, se chegar algum problema, a gente vai fazer. Mas eu vi o seguinte, a minha defesa talvez não constasse a realidade de que era a granja. Então, o que é que aconteceu? Quando eu fiz isso, hoje, eu consigo colocar numa defesa, quando tem, tá? Que aí eu digo, aí eu vou chegar lá na frente, a questão das realidades, muito mais prático, até para o juiz entender como se dá toda uma questão. Porque eu não faço só uma defesa jurídica, eu faço explicando toda a linha de produção até o motivo do problema chegar, para a gente entrar com o jurídico. Perfeito. E assim fazer a defesa. Perfeito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, um pouco mais específica. Como é que foi a reação desses empresários quando você começou a atuar assim? Porque não é uma atuação, eu vou até dizer assim, não é uma atuação comum. Pelo contrário, é uma atuação extra, é uma atuação, é quase um over-delivery que você oferece para esses empresários, porque você é contratado ali para fazer uma consultoria jurídica ou para fazer o acompanhamento jurídico, e você vai para essa linha de produção, para essa linha de frente, para o dia a dia. Como é que os empresários começaram a reagir com isso? Teve alguém que estranhou? Teve que estranhar, não só porque é o seguinte, porque eu passei a vender um serviço diverso. Legal. Porque o que é que acontece? É muito mais fácil chegar o problema e tá lá uma reclamação trabalhista, uma fiscalização, e eles virem me procurar para dizer, olha, resolve isso aqui, eu cobro um valor X e pronto. E o que é que eu verifiquei? Que antecipar é o melhor negócio. Então, a prevenção é a alma do negócio. Então, o que é que eu fiz quando eu vou conversar com os empresários? Eu mostro a eles que a prevenção, eles podem evitar passivos milionários. Sim. Não são passivos baixos, são passivos milionários. Porque o ramo da avicultura é assim, é tudo 8 ou 80. Então, assim, quando a gente vê, você vai ver, aumentou o ovo, mas vamos lá, mas alguém viu se aumentou o milho? Viu quanto é que está a saca, viu como foi a produção? Então, assim, são pequenos detalhes que ninguém nota, que assim, eu noto porque eu estou dentro da operação, mas que isso me chama a atenção porque eu entendo a dor do empresário. Então, quando eu vou conversar com eles, eu mostro assim, olha, talvez o que você me pague seja muito mais barato que uma única reclamação trabalhista. Com certeza, com certeza. Então, assim, quando a gente conversa, que eu tenho o contato, então eu digo que eu tenho bastante êxito na questão dos fechamentos. Por quê? Porque, e chega a ser engraçado, que é o seguinte, quando começa a dar certo no papel, pode ter certeza que eles replicam. Porque esse ramo da avicultura, eles têm isso, todos se conhecem. Sim. Entendeu? É porque melhora a produtividade. Muito, de todos. Então, assim, veja, todo o que é o sonho do empresário é trabalhar sem ter nenhum problema, que óbvio todos vão ter, mas que se trabalhe na maior tranquilidade possível. E a gente, do nosso jurídico, do nosso escritório, especificamente a minha pessoa, que vai muito às granjas, trabalha para quê? Para que se evitar esse problema. E também o quê? Tiago, você está dizendo que não vai ter nenhum problema? De jeito nenhum. Não tem como afirmar vai ter. Isso, né? Agora, eu afirmo o seguinte, que quando chega na justiça, a probabilidade de um êxito... Você está muito mais seguro, né? Exatamente. A probabilidade de um êxito para a gente é muito grande. Eu achei legal, porque quando você comentou isso, o que veio na hora para mim, e olha, eu estou falando aqui como leigo, eu estou trazendo só a performance que o Thiago está tendo no setor e no segmento dele, levando para o segmento das granjas algo completamente inovador e algo que vai revolucionar. Na verdade, já está revolucionando, né? Porque é o advogado com esse olhar antecipando problemas para evitar problemas. E quando você falou isso, quando você comentou isso a primeira vez, a primeira imagem que eu tive foi a facilidade que você tem até para construir uma peça processual
para você levar quando tem um problema, porque você conhece aquilo. Então, às vezes, o funcionário ele, não, mas aconteceu isso e isso. Aí você, não tem como acontecer isso, porque é dessa forma, é dessa forma, é dessa forma. Fica muito mais fácil para você construir a sua narrativa para levar na hora de um processo, né? Sim, claro. E assim, sempre quando eu vou ter uma reunião, eu faço duas perguntas. Você já teve uma reclamação trabalhista? Legal. Outra, já teve alguma auditoria na sua empresa? Aqui. Aí, não, Mr. Fux, aí é onde está o erro. Não estou falando de uma fiscalização de um órgão. Eu estou falando o seguinte, alguém aqui já auditou a sua empresa, que é o serviço que você faz hoje. Que eu faço hoje. Auditou. Um dos serviços. Um dos. Viu seus riscos, viu tudo, já lhe passou tudo. Diagnóstico, aí sim, começa a questão de... Não. Aí a gente começa o papo. Aí fica mais fácil de fluir assim, as questões. Por quê? Porque eu dou exemplos práticos. Sim. Porque como eu já estou na área há mais de 12 anos, toda vez que eu falo sempre de casos que aconteceu para mim, porque eu não advogo para uma, duas grandes, eu advogo para várias grandes. Grandes, né? Grandes, pequenas, então grandes e outros estados. Então hoje eu já cheguei em São Paulo. Sim, então, tá com a filial aqui. Exato, estou com a filial aqui em Alphaville, ou seja, já estou chegando em lugares que talvez eu nem imaginasse chegar, mas cheguei. E cheguei simplesmente pelo meu trabalho, nada mais que isso. E também tendo uma visão seguinte, eu costumo dizer que eu não quero ser conhecido no ramo da avicultura. Eu quero ser reconhecido pelo trabalho que eu venho prestando e por tudo que eu venho fazendo nesses vários anos. E eu costumo dizer, tipo, eu estou há 12 anos, poderia ter feito isso antes? Talvez não. Talvez seja a hora fosse agora, como aconteceu, né? Muito mais maduro, muito mais pé no chão. Então, tudo tem seu momento. É processo de maturação, né? Exatamente. Então, hoje eu estou com a expansão a nível nacional. Que bom, então, não só eu cheguei em São Paulo, mas hoje nosso escritório, graças a Deus, está chegando a nível nacional. Inclusive, estava até falando agora, fui convidado para uma palestra em Cascavel, como eu falei a você, lá no Paraná. Ou seja, onde é que eu ia imaginar que eu já estaria sendo convidado para palestra? De Caruaru para São Paulo, para o Paraná. Entendeu? Então, assim... São vários lugares que eu quero chegar e digo, vou chegar. Sim. Vou chegar porque já está tudo planejado, já está tudo organizado e com trabalho a gente vai chegar lá. Ó, eu quero agora fazer uma provocação, né? Vou fazer uma provocação agora para quem está assistindo a gente, principalmente para você que é do setor da avicultura, do ramo de granja, que vai estar assistindo esse podcast, com certeza, tirando o pessoal que já segue a gente, que está vendo o ponto aqui da performance, que é você fazer mais do que o esperado, que é você entregar mais do que o esperado, que é excelência naquilo que você faz. Quando você falou da auditoria, né? Tem algum ponto que você pode falar assim que é certo? Quando você chega, você sabe que aquele erro ali tem na maioria e que é um erro que às vezes está invisível, mas que para você já é, olha, eu sei que aquilo ali é fácil de eu encontrar. Tem assim aquele erro? Os famosos diaristas. Porque é o seguinte, existe uma fase, né, que é de postura da granja, que existe a incubação, existe a questão do recebimento dos clientes, então demanda um tempo maior. Tá? Então a gente sabe que existe um pequeno período que a gente vai ter que ter mais trabalhadores para uma certa atividade. Sim. E isso demanda funcionários. Então, o que é que acontece? Tem demanda de menos de uma semana, 20 dias, só que o que é que acontece? Isso é coisa do empresário. Tem hora que a gente sabe, estou pagando a diária aqui, então 1 dia, 2, 3, 4, 5, aí vai perdendo time. Quando a gente olha, tem alguns diaristas, eu digo, rapaz, diarista pode ser confundido com o vínculo. Aí é onde está. Aí eu faço todo esse mapeamento e eu mostro números. Na sua auditoria você já apresenta isso? Apresento isso e mostro números, porque não brinquem. A gente pensa que um trabalhador diarista, se for reconhecido o vínculo, a gente pode ter um prejuízo aí enorme. Eu já quero emendar minha pergunta. Você se arriscaria a dizer que vou colocar metade, mais de 50% dos empresários estão perdendo dinheiro sem saber? Eu digo até mais. Eu ouso dizer que 80%. Uau! Vou dizer que 80%. Por quê? Porque pequenos detalhes você muda toda uma questão. Existem contratos de integrados, existem também umas questões existem vários tipos de fiscalização numa granja, e uma questão simples, que é a entrega de EPI, que a empresa entrega o EPI, mas todo o EPI ele tem um CA, um Certificado de Autenticação. E o que é que acontece? Já aconteceu comigo de cliente meu, está lá, simplesmente quando eu peguei não tinha, e houve uma reclamação trabalhista onde foi pedido a insalubridade, e o perito deu porque não constava na ficha de EPI o número do CA. Eita! Então, ou seja, ela fornecia os documentos corretamente, ela comprava o EPI corretamente, para ela estava toda certa, mas por um pequeno detalhe, ela teve que pagar uma insalubridade. Só que aí é onde está o problema. Imaginemos que uma granja pode ter 5, 10, 20, 30, 300, 500, até 800, até 1000 funcionários como cliente meu. Então, vamos botar que isso se replique, porque a gente sabe que quando não sabe nem o que foi, acha que a insalubridade se deu, a gente vai ter uma série de reclamações trabalhistas, por um único motivo, que pode até não ganhar lá, porque os outros vão estar certos,
Mas o problema já foi toda a extensão. Exemplo, não estou falando que seja eu, pode ser outra grande, né? Porque pode chegar um advogado e cobrar processo, que isso é mais que justo, entendeu? Então, assim, a gente tem como evitar isso, é um passivo milionário. Sim. Milionário por um único problema, entendeu? Então, assim, uma mais específica que eu digo, você que tem granja, você sabe quanto de formol você bota no formigador? Ou seja, isso pode também dar insalubridade. Então, essa é para quem tem granja. Sim. Quem tem granja, a pergunta é, quanto de formol tem no formigador? Se o contato é intermitente, permanente. Então, tudo isso, quando eu faço a auditoria, eu mostro ao empresário, mostrando exatamente, olha, o risco está aqui, está aqui, está aqui. E isso sim, pode dar um problema gigantesco. Outro problema é que alguns auditores do trabalho, eles equiparam as granjas a cabaçaria de cavalo. Traduz isso, Thiago. Porque a cabaçaria de cavalo é onde ficam os cavalos. Sim. Ela já é insalubre pelo TST. Então, o que é que acontece? Eles equiparam a cabaçaria de cavalo uma linha de produção de aves. Só que, qual é o problema? Já a jurisprudência pacificada é que não é. Porém, a multa já existiu. Sim. Então, é toda uma questão, um problema, porque eu digo o seguinte, quando tem a fiscalização, eu também vou junto ao próprio auditor e explico a ele toda a questão. E tudo que eu tenho dúvida, eu vou no técnico de segurança do trabalho para entender também aquela questão, para ele me explicar, e eu também explicar ao próprio Ministério. Então você vai se preparar antes, você já foi saber de tudo antes para poder, quando você vai fazer essa auditoria, Isso, você já levar. Exatamente. Quando eu faço a auditoria, óbvio, pelo conhecimento que eu já tenho, eu sempre pergunto, né? Porque sempre vão dizer assim, não, ali não precisa não. Eu digo, Tá tudo certo. Tá tudo certo, veja. E aí eu sou muito claro, eu digo, olha, eu preciso olhar canto a canto. E é engraçado, se você ver minha rede social, eu tô dentro de um aviário cheio de aves. E eu já vi, tem então, foto, tem tem vídeo. foto, tem vídeo. Então, assim, para mim é engraçado, porque muita gente, o que é isso aí? O que é que tá fazendo? Mudou de ramo? Cara, é tão normal, é tão natural para mim, que assim, o que eu vi de evolução na avicultura é coisas assim surreais, porque eu tenho clientes de normal, que é normal a criação da galinha, e tenho eles com a automatização de toda a produção, que assim, são grandes referências, que assim, é você ver o quão a avicultura é pujante. Então, assim, que a gente não tem noção, né? Que é um ramo que é meio esquecido. Sim. A verdade é essa, que eu estou dentro do agronegócio, que é engraçado, eu andando aqui por São Paulo, tudo, sabe, vou para o agro, mas no ramo da avicultura. Aí eu já vi amigos, colegas dizer, mas não é agronegócio. Digo, meu amigo, só que é um ramo dentro do agronegócio. Então, assim, eu estou falando do ramo da avicultura. Legal. Entendeu? Então, são várias questões, várias. Outra dúvida, Thiago. Beleza, você foi, conversou lá com o proprietário da granja, o proprietário da granja entendeu essa visão ampla que ele pode trazer, né, uma blindagem que ele pode trazer, mas como é que você explica para ele o que você precisa fazer? Se primeiro é auditoria, se primeiro tem um método, tem uma forma, tem um passo a passo, como é que você leva isso para... Tem. A primeira coisa é que eu primeiro sempre gosto de marcar uma reunião antes de qualquer coisa, uma reunião de 30 minutos, para que ele fale, eu sempre escuto mais e falo menos, para ele me dizer exatamente como é a granja. Eu digo, descreva a sua granja para mim, o seu negócio, né? E ele vai explicando, não, quantos aviários tem, quais são as funções que tem, porque o que é que acontece? Existem, dentro de granjas, tá? Tratadores avícolas, outros já trabalhadores da avicultura, mas são exatamente a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, a gente vai colocando isso na linha para eu entender. Primeiro eu pego os salários, primeiro eu pego os cargos, porque tem veterinários, tem vários tipos de situações e de empregados, né? Então, tem o DP. Então, a gente tem que entender que a gente está lidando com trabalhadores rurais, óbvio, e que a gente tem que deixar eles à vontade, e eu digo isso muito aos empresários, por quê? Porque eu sempre digo o seguinte, o trabalhador trabalhando confortável, a sua empresa, ela vai... A produtividade aumenta, né? Não, total. Então, o que é que eu mostro para ele? Ele começa a me falar, mas aí eu digo, quando ele fala, eu falo sobre o trabalho e digo, agora, eu só posso lhe dar um diagnóstico com sua autorização para quem? Agora eu viro um auditor do trabalho, um procurador do trabalho, que aí... Falando em procurador, também tem meu sócio, né, aqui em São Paulo, que é Renato Saraiva. E Renato era procurador do trabalho. Então, o que é que eu estou levando hoje para a grande? Renato era procurador do trabalho, eu sou um advogado que é especialista no ramo da avicultura. Renato, óbvio, ele era o responsável por propor ações que pegava da questão do Ministério do Trabalho. Então, Renato tem um olhar também visão já muito diferenciada, e é bom que a visão do órgão, eu sou a visão do advogado, sim, e nós nos juntamos para fazer... completa, e nós nos juntamos para fazer essa auditoria, e assim... Há grandes chances, óbvio que nada é 100%, há grandes chances de não sair nenhum erro aí, porque a gente está vendo as duas visões e é muito tranquilo a gente debater em qualquer tipo de fiscalização. Por quê? Porque eu já fiz a auditoria, eu já sei como é que está a granja. E tem uma questão, a cada 3 meses eu faço e eu fico monitorando isso. Legal. Então, o que é que eu faço junto? Junto com o DP, eu e o DP, nós andamos juntos, então eu mostro ao quê? Ao
Empresário que, olha, deixa eu entrar na granja primeiro, quando eu vou para a granja, eu vou colocando função, setor, o que tem, Legal. o que não tem, o que eu vi, o que eu não vi. E no final eu faço todo o diagnóstico, eu chamo isso de blindagem avícola 360, Legal. que esse hoje é o meu produto principal, porque eu entrego de fato a ele uma auditoria mostrando, olha, a blindagem que a gente vai fazer hoje no seu negócio é esse aqui. Então aqui você tem uma grande probabilidade de não ter nenhum problema. Top. Então é isso que eu passo hoje ao empresário do ramo da avicultura. Mas você tem tanto a auditoria, só para eu entender, você tem tanto a auditoria, que você vai lá e faz isso tudo, entrega esse relatório, e se o empresário quiser também continuar com... Eu ouso dizer o seguinte, todos que eu faço auditoria costumam permanecer com Permanecer depois o nosso com- escritório para o monitoramento Lógico, lógico. todo, e assim a gente está tendo êxito aí muito grande nessa Legal. questão. Por quê? Porque quando a gente demonstra ao cliente toda a questão da operação dele e demonstra realmente conhecer tudo, porque assim, eu entro sozinho na granja. Mas quando eu volto, eu já vou falando de tudo como funciona, porque eu já tenho uma expertise nisso, porque eu já estou na área há muito tempo. Então, quando eu converso com ele, é falando de avicultor para avicultor, mas eu estou advogado. Sim. Entendeu? Mas assim, quando a gente vai na dor dele, eu costumo ver qual é a dor dele e demonstrar. Porque qual é o meu papel? É mostrar aquele empresário que, olha, se sua granja estiver blindada, você tem a condição do dinheiro que você tem aqui, você tira esse dinheiro porque você deixou de gastar ele, investir em crescimento na sua granja, em tecnologia, em tudo. Por quê? Porque está tranquilo. Eu digo que eu tenho há 12 anos um cliente de uma granja, cara, eu acho que eu não tive 12 reclamações trabalhistas em 12 Uau. anos. Então isso a gente está falando de um processo por ano. Por ano. Por ano. E assim, os êxitos da gente também são enormes, assim, tem coisas que você vai vendo. É como você falou, né? Quando você leva essa segurança, quando você dá essa tranquilidade e estabilidade, por mais que a gente vá para aquela frase da estabilidade, mas é uma estabilidade de processos, de dia a dia, até o funcionário vai trabalhar melhor. Melhor. E assim, a gente cria toda uma questão na empresa de que a gente faz o plano de cargos e salários, se eles quiserem também. E, cara, tudo que a gente vê de ideias, porque assim, eu visito várias granjas. Então, eu converso, eu acho que tem um diferencial aqui, Sim. tem um ali, você vai conhecendo. E o que é bom no setor da avicultura? Os empresários estão sempre tentando melhorar. Legal. Então, eles têm essa visão de crescimento, de melhora, de feiras. Então, só para você entender, eu estou indo agora, dia 10 de maio, eu estou viajando para a Bahia já, porque eu vou participar do simpósio, né, da avicultura baiana, lá em Feira de Santana, na Bahia, e me pediram essa questão lá para entenderem como é que funcionava, e vai ter Tem também o Diogo, né, que é amigo meu, que é o contador, que ele faz a parte das contabilidades todas da grande, mas para vocês entenderem, eles botam tudo em conjunto, que Diogo, eu falo de Diogo, porque Diogo é um contador especialista em granjas, que ele faz mais de 170 granjas, é impressionante como é o ramo dele. Aí eu disse a ele, eu vou no seu rastro para a gente chegar, e é engraçado porque ele é contador de algumas granjas, e eu sou advogado de várias granjas que ele é contador. Aí as conversas da gente, que ele também entende muito da produção. Então é engraçado que até quando eu estou com uma dúvida, eu pergunto a ele, e quando eu tenho uma dúvida, eu pergunto a mim. Então assim, é engraçado que você vai vendo toda uma cadeia. O ecossistema, né? Exato, e quando você passa o case de sucesso para essas outras granjas, chama a atenção. Sim. Porque eu não quero chegar lá, só estou vendendo um serviço jurídico. Não, eu não vendo um serviço jurídico. Eu vendo aí evitar um passivo trabalhista monstruoso. Por quê? Porque eu não falo só da parte trabalhista, tá? Porque se a gente for botar num papel, numa granja, eu tenho contratos de arrendamento, porque tem granjas que arrendam terra, aquele contrato ali daquela granja pode ser que esteja mal feito. Tem os contratos de integrações são os pequenos produtores que fornecem para a granja. Então, assim, tem vários outros tipos de contrato que a gente, aí veja, a gente não está só indo na parte trabalhista como um todo. Quando eu botei esse nome, blindagem avícola 360, é porque eu quero blindar ela num total. Legal. Então, a gente não só vai na área trabalhista, a gente faz toda uma questão. Exemplo, fazer os contratos para venda, porque existem vendas milionárias. Então, será que aquele contrato está correto para, numa futura, ou, né, que acontece muito, monitora a execução, está toda a documentação certinha? Tudo seguro. Será que todo mundo vê se o canhoto está assinado, tudo certinho, um romaneio, porque é um documento essencial para monitor? Então, tem várias coisas que a gente vai olhando, Legal. e quando passa para o cliente, ele fica até, rapaz, nunca tinha falado. Nunca tinha pensado, nunca tinha visto isso. Exatamente. E a conversa não é jurídica. Sim. A conversa é muito empresarial, né, assim, porque eu falo muito do negócio dele e as soluções para o negócio dele. É muito legal, porque você literalmente conhece ali o dia a dia, como você já falou aqui. E deixa eu te perguntar, depois de tudo que você já viu, assim, hoje, se fosse para falar, você falou ali, por exemplo, quando eu trouxe, normalmente você vai ali, você encontra, né, o diarista, que acaba perdendo tempo e isso atrapalha, mas qual é o maior risco hoje para uma granja? Pronto, eu até falei, eu acho que hoje a questão da insalubridade... Insalubridade, né? A insalubridade, por quê? Porque querem insistir que a granja é insalubre, não é, tá? Você me mostrou, desculpa te interromper, você me mostrou um vídeo de uma granja com não sei quantas mil galinhas. Uma granja com 100 mil aves. 100 mil aves. 100 mil aves no aviário, que inclusive, depois eu vou até postar,
E que tava tudo simplesmente é limpo. toda automatizada. Tudo limpo. Que aí você vê a esteira puxando, a esteira puxa os ovos, puxa a ração, a água, tudo muito limpo, tudo muito. E não tem cheiro. Sim. Então, assim, é Você uma falou coisa isso. assim, impressionante. Então, são coisas que a gente vai vendo as melhoras. E, cara, a avicultura é uma questão que eu digo, se você for olhar o PIB do Brasil, a avicultura está ali bem pertinho, porque a nutrição animal, hoje, é uma questão vultuosa. Eu digo, eu não vou citar o nome de uma granja, mas tem uma granja faturando 8 bilhões de reais ano. Então, é um negócio Uau. monstruoso, É. entendeu? É um outro mundo de negócios, né? Por isso Muito. que é um setor do agro. Exatamente. E assim, grande, porque assim, hoje, o que é que acontece? Todo mundo come ovo. Sim. Então, você vai no nutricionista, ovo. E comer o quê? Frango, peito de frango. Peito de frango. Então, ou seja, é uma proteína animal muito consumida. Então, é uma questão que automaticamente vai vir muita fiscalização. Sim. E eu sou totalmente favorável à fiscalização. Não pense que quando você está vendo ali o ovo naquela prateleira, não passou por uma fiscalização. Sim. Passou e muito por uma fiscalização, porque até tecnologicamente falando, todos aqueles ovos são pesados, são vistos se estão ok. Então, assim, a tecnologia hoje na avicultura e a fiscalização é muito grande. Então, por que eu me interessei porque eu vi que estava faltando algumas questões ali de biossegurança, da questão de fiscalização do mapa deles, entendeu? Então, assim, quando eu vou entendendo toda a operação, para mim, eu acho muito legal, porque, para quem não sabe, meu pai também foi produtor, foi um dos maiores produtores de codornas do estado de Pernambuco, tá? Meu pai meio que inventou a chocadeira, que é para chocar o ovinho, o ovo da codorna. Então, assim, a época... E, assim, quis o destino que hoje eu tivesse aqui como advogado, especialista na avicultura, e também tenho vários clientes com codornas, né, que não deixa de ser aves, e que estou falando exatamente do que meu pai lá atrás fez, e é interessante, é a vida, né? Então, acho que eu fui predestinado a ficar mesmo nessa área. Legal. Tiago, duas coisas aqui, a gente está se aproximando do fim, e aí você estava falando, e a gente vai falando aqui, e dá para ver o quanto você fala do negócio, dos processos, do dia a dia, mas assim, teve alguma coisa que te fez... pensar, eu vou me especializar, eu preciso conhecer, o que te despertou assim para eu quero saber mais? Cris, é o seguinte, desde o começo, quando na primeira granja, eu acho que foi ali o meu despertar. Agora, assim, eu quis me especializar e talvez eu não soubesse onde eu iria chegar. Sim. Por quê? Porque, assim, eu sempre fui curioso para entender aquilo que eu estava fazendo. Legal, isso aí, anota isso. Então, assim, como eu fui curioso para entender aquilo que eu estava fazendo, eu disse, mas, rapaz, como é? Quando eu disse assim, pinto de um dia, eu disse, como é essa questão de pinto de um dia? Para você ver, quando o ovo chega, ele fica na incubação, que nasce, tudo, e que você passa a entender, você não precisa ser um expert, você não precisa saber tudo, mas você já sabe como vai a produção. Você vai vendo assim, rapaz, que coisa interessante. E, para mim, eu via o seguinte, eu disse, cara, para eu ganhar, aí vem um advogado, o meu tino. Eu digo, pô, para eu ganhar esse processo, ou os processos que vierem a vir, eu tenho que entender de fato como foi. Porque, veja, por eu ser advogado trabalhista, a gente vê que, assim, cada história que a gente vê, óbvio que tem algumas são verdade, tem outras que não, mas assim, a gente tem que estar preparado para tudo. Sim. Então, quando vem essa questão da redação em si, que coloca, é engraçado que eu já digo, isso aqui é mentira, isso aqui não tem como, tal. E assim, rebater esses tópicos, tipo, você sabendo tudo da operação, eu digo que é uma defesa completamente tranquila, é uma audiência completamente tranquila, porque na audiência a gente dá uma aula de como funciona. Legal. Então, assim, para entendimento do juiz é completamente diferente, para uma fiscalização é completamente diferente, porque eu converso sobre a operação com quem está analisando, por exemplo, um auditor, um procurador, e ver, agora eu entendi, doutor, que eu não conseguiria entender isso sem você me explicar. Então, assim, para mim, para que eu quis aprender isso? Porque, fica muito melhor conversar com o trabalho fica fluido, né? Fluido, eu conversar com o empresário, né? Porque o empresário, eu tenho que entender o negócio. Dois, a curiosidade, vamos botar a primeira curiosidade para eu entender mesmo como funciona. O dois, falar com o empresário, né? De tete a tete e explicar a ele essa questão. E assim, fluir muito melhor, porque aí, ó, a terceira coisa para mim é o que vem ao direito, porque flui muito melhor a minha defesa. Então, assim, não é aquele tipo de defesa que eu estou inventando nada. Então, é muito mais fácil de defender, é onde você vê aonde a advocacia entra. Então, assim, você defender uma coisa que você sabe desde o começo, você sabe como funciona, você sabe a operação e vê exatamente onde estão os pontos errados, aí eu digo, é muito mais tranquilo. Até para o escritório. E quando alguém tem alguma dúvida, óbvio que a gente tem uma equipe, tudo, aí vai falar, diz, mas rapaz, você parece que é o avicultor. Muito bom. Tiagão, para a gente finalizar, se você pudesse aqui, a gente sabe que até antes do podcast a gente estava conversando isso, né, a gente ouve alguns advogados falando, o mercado tá saturando, tem muita gente, mas se você pudesse dar um recado para advogados, tanto jovem advogado quanto advogado que já está aí no mercado, com tua experiência, com sua expertise, com o que você fez e o que você está começando a planejar, como você falou aqui, eu vou fazer, eu vou alcançar, eu vou... que conselho você daria para um advogado hoje,
levando em consideração toda a sua experiência e diferenciação que você fez. O primeiro conselho que eu dou é o seguinte: se você tem vocação para advocacia, porque ser vocacionado e ser advogado é diferente. Eu fico triste quando eu vejo um advogado fazendo direito para ganhar dinheiro. Esse daí a tendência é o insucesso. Então, o que é que eu digo sempre? Sempre tem vaga para todo mundo. Sim. Então, nos meus negócios e na minha profissão, eu sempre fiz o seguinte: eu nunca olhei dinheiro. Eu acho que dinheiro é consequência. Então, a partir do momento que você faz a coisa certa, que você faz o seu trabalho com honestidade, com tudo, pode ter certeza, você vai ser recompensado. Sabe por quê? Eu vou dar aqui agora, nunca disse isso em podcast, mas eu vou dizer um pessoal que aconteceu comigo. Essa primeira granja que eu advogo até hoje, eu fiz a viagem, eu casei com minha esposa, só tinha esse cliente. Casei em março de 2014 e simplesmente fui para uma viagem, para Cancún, para dizer local, né? Fui para Cancún e cheguei em Cancún, eu não tinha dinheiro, era engraçado. Eu disse, amor, a gente começou agora e vamos fazer o que dá. Enfim, lá passeando nas ruas. Ao inclusive, então já não gasta com restaurante. E assim, todo começa assim, Sim, eu não tenho com certeza, é isso para mesmo. mim, a maior tranquilidade. Aí, resultado, quando eu estava lá, o dono ligou e disse, eu queria falar com você, quando você chegasse. Aí eu disse, amor, vamos aproveitar os últimos dias, porque quando eu chegar lá, eu acho que eu vou perder o cliente. Caraca. Assim, mas aí, No meio da lua de mel. no meio da lua de mel, e vamos com calma quando chegar lá. Cara, quando eu cheguei lá... Desculpa, vamos com calma no cartão. Não, mas cartão a gente nem passar porque não tinha nem condição. Aí, e foi minha primeira viagem internacional, tá? Eu, assim, vim de uma família humilde, tranquila, graças a Deus hoje eu estou bem estabilizado, mas assim, e não tenho vergonha. Eu acho que tudo que você constrói na sua vida vem do seu esforço, do seu trabalho, mas foi a primeira viagem internacional e foi daí que eu disse... Quando eu viajei e comecei a trabalhar, eu disse, eu vou trabalhar para conseguir muito mais para minha família e para fazer as questões. E voltando a esse, o que é que aconteceu? Aí ele me chamou para conversar, né? Quando eu cheguei, eu já cheguei meio triste, achando, pô, eu perdi o contrato, mas assim, começo, mas vai dar tudo certo. Quando eu cheguei, ele me chamou de comandante. Eu disse, comandante, senta aqui. Quem conhece já vai ter mais ou menos a noção quem é. Eu disse, queria conversar com você. Eu disse, pois não. Eu disse, olha, você está aqui na grande, está fazendo um bom trabalho, só que eu queria dizer um negócio a você, você cobra muito barato o que está fazendo. Nossa! Aí ele chegou e disse, vai lá, já autorizei, simplesmente ele duplicou, triplicou o meu contrato. O valor que eu recebia, triplicou. Tinha outra empresa, passou para mim também, então assim, vamos supor, era R$1.500, um negócio assim, eu saí de lá com quase 8 ou foi R$10 no contrato, então assim, um negócio que aconteceu comigo, tá? Amor, vamos viajar de novo! Não, mas assim, por que eu gosto de contar isso? Porque assim, não era o dinheiro, entenda? E assim, e para você entender, eu não fiz barato, entenda? Eu não fiz barato para querer pegar o cliente, não, porque eu nem sabia para esse mercado, porque veja que coisa interessante. Eu me formei, tinha pouco tempo de formar, eu não tinha noção ainda de como funcionava isso. Então, assim, e o que é que eu quis? Eu quis resolver o problema daquele meu cliente, consegui resolver, consegui um contrato mensal e o próprio cliente que me chamou aumentou. E assim, e até hoje, eu nunca pedi aumento, ele sempre aumenta. Ele sempre, é o valor, né? Exato. Então, o que é que acontece? Mas daí você vai aprendendo. Então, eu costumo dizer o seguinte, tem áreas para todo mundo. Tem advogado, aí você diz, mas tem muito advogado? Tem, mas aquele advogado honesto, que trabalha direito, mas tu pode ter certeza, Deus abençoa. Sim. Então, assim, se você disser a mim, a área está ruim, não está ruim. Por quê? Porque a área, eu digo, só tende a crescer. Existem vários tipos de problemas. E vejam só, eu poderia estar tranquilo em Caruaru, resolvi do nada expandir para cá, para São Paulo. Já estou com uma sociedade hoje com o Renato Saraiva. Veja que com o Renato Saraiva, eu era aluno de Renato Saraiva. Então era minha referência, hoje eu sou sócio de Renato Saraiva. Numa operação a nível nacional. Então veja, se eu cheguei, pode ter certeza, quem tem fé e quem consegue chegar... Fizer direito. Então assim, tenha fé naquilo que você faz. Então, o dinheiro... Se você botar isso na cabeça, dinheiro é consequência, pode ter certeza. A profissão que você tiver, você vai se dar bem. Isso é muito forte, porque você trouxe duas coisas que para mim são muito claras, né? Quando a gente fala isso do dinheiro é consequência, às vezes as pessoas acham que a gente está querendo romantizar, né? Mas não é romantizar, é porque você tem que entender que você, presta atenção, você é resolvedor de problema. Você se torna especialista em alguma coisa para resolver o problema para alguém. E a partir didisso, a pessoa vai te valorizar e vai te contratar, e vai te pagar, e vai aumentar o pagamento em relação a isso. Porque não você só isso, é uma coisa, e uma das coisas mais vamos dizer assim, maestral que acontece nesse ramo. Todas as grandes são indicação. Sim. Então, ou seja, quando você presta um bom serviço, todas vão por indicação. Assim como se você prestar um serviço ruim, todas vão ficar sabendo e não vão te contratar. Exatamente. Isso é em qualquer lugar do mercado, isso é em qualquer mercado, gente. Por isso que, olha como eu comecei. O que é alta performance? Fazer mais do que a média. O que a média está fazendo? Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer com constância, porque eu tenho que fazer tudo isso. Você não pode fazer isso uma vez. Exato. Você tem que fazer de 3 em 3 meses que você falou que você vai lá.
Então, é com constância. E por que a longo prazo? Porque você faz e melhora. O Thiago de hoje não é o mesmo Thiago do ano passado. Não é o mesmo Thiago de 3 anos atrás. Não é o mesmo Thiago de 12 anos atrás. Você foi melhorando o processo. Então, é isso que eu acho que as pessoas precisam entender para começar a evoluir, para performar, para conseguir ter resultados, né? Mas, cara, vamos lá. Fala aí agora como é que você que é dono de granja, que é gerente de granja, se conhece alguém de granja, como é que as pessoas podem te encontrar, ou podem saber mais do seu dia a dia, ou, enfim, deixa aí seus contatos, suas redes sociais, como é que o pessoal te acha? Vamos lá, Cris. Você, que é dono de granja, tá? Meu Instagram é Thiago de Lima F. Você vai ver lá que lá tem um monte de conteúdo referente à avicultura. Se você tiver interesse, você pode entrar em contato pelo direct, a gente faz uma reunião de 30 minutos, tá? Para entender um pouco de como funciona a sua granja e, óbvio, para ele dar um diagnóstico total. Eu também preciso de alguns documentos e fazer a auditoria na sua granja. Então, assim, eu sempre digo, não vamos falar em auditoria, vamos falar em conversa. Legal. Primeiro vamos ter a primeira reunião de 30 minutos, que com esses 30 minutos, se você gostar, pode ter certeza que eu vou entrar na sua granja e vou evitar risco trabalhista. Legal. Muito bom. Gente, chegamos no final agora. Eu sempre gosto de pedir, Thiagão, para a gente finalizar, uma frase. Se você pudesse compartilhar uma frase, pode ser uma frase de efeito, pode ser uma frase bíblica, pode ser uma frase motivacional, pode ser uma frase que você goste. Se você pudesse finalizar com uma frase, essa frase vai chegar para todo mundo. Enfim. Rapaz, como um fã e leitor de Flávio Augusto, estabilidade não existe. Legal! Então, assim, eu poderia estar lá na minha casa, no meu estado, na tranquilidade que eu tenho hoje, mas eu resolvi que não era aquilo que eu queria, porque eu sei que eu posso mais. Bacana. Eu sei que eu posso impactar mais empresários, impactar mais vidas, vamos colocar assim. E até profissionalmente falando, eu sei que eu poderia mais. Legal. Então, é aquela velha história. Eu não quero viver numa instabilidade, eu quero sempre ir em busca de uma melhor performance. Então, para mim, seria isso. Show. Gente, então, ó, pega esse conteúdo, envia se você conhece alguém, ou se você quer enviar para outro advogado, enfim, envia para várias pessoas, curte, comenta, compartilha. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os contatos do Thiago também, que aí fica mais fácil. Quando você clicar, você já vai cair no Instagram dele ou no WhatsApp, vai ficar mais fácil para você entrar em contato com o Thiago. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, Thiagão, agradeço mais uma vez. Eu queria muito agradecer, sempre que eu venho aqui a Alphaville, você me recebe muito bem. Então, assim, muito obrigado, parabéns pelo podcast, meu amigo. E, assim, você é uma das pessoas responsáveis pelo meu crescimento também, Tamo junto. sabe? Mas, assim, muito obrigado e que venham outros. Vamos, gente. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Obrigado.